Profetiza que a hora é agora, profetiza que chegou a vez. O autor da nossa história está escrevendo algo novo outra vez. Vamos nos alegrar, vamos celebrar, pois o milagre está aqui. E esse milagre é você, o recado do céu é pra te abençoar. Esse milagre é você. Eu vejo a luz. Graça e paz, amadas e amados, sejam todos muito bem-vindos. Muito bem-vindas a mais uma oração das 21 horas. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Você que chegou aqui, você que é novo aqui no canal, eu já quero te pedir, pode deixar aqui a sua curtida, compartilha com aquela amiga, com aquela pessoa que você conhece, o íntimo, o profundo, e precisa de uma palavra da parte do Senhor. Amém? E eu tenho certeza que a palavra qual o Senhor ministrou ao meu coração, o Senhor tá tão zeloso, Ele sempre é muito zeloso, mas tem dia que o Senhor tá muito amoroso conosco. E eu tenho certeza que assim, não sei se você assistiu a live de ontem, mas da mesma forma que o Senhor ministrou aos nossos corações de forma tão especial na noite anterior, eu não tenho dúvida que o Senhor falará de forma muito especial sobre a nossa vida. Amém? Hoje também eu quero orar pela sua vida. Se você tem algum pedido de oração a fazer, já escreve aqui nos comentários que na medida que eu for orar, eu quero ir orando pela tua vida. Então coloca assim, não precisa expor ninguém. Coloque família, coloque finanças, coloque empresa, coloque nomes, palavras-chave que o Espírito Santo, ele instrui, ele dá direção na oração. Amém? Enquanto isso, peça para que o Senhor, ele fale com você de forma muito especial. Eu tenho certeza que o Senhor te trouxe aqui não foi em vão, não é à toa. Até porque ele nem brinca com teus sentimentos e ele nem faz você perder tempo. Então pode ter certeza que grandes coisas sairá desse altar. Amém? Grandes coisas sairá desse altar para com a sua vida. Oh, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo nesta noite. A palavra qual o Senhor ministrou ao meu coração é quando a única opção é confiar. E o segredo da nossa vida para a gente alcançar, acessar as coisas que o Senhor, Ele preparou sobre as nossas vidas, o segredo é confiar. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Aleluia. Confiar em Deus quando tudo foge do nosso controle é como se a gente estivesse negligenciando. Então, nesta oração desta noite, eu peço ao Senhor que abra a tua visão ao máximo. Eu falo muito sobre isso, porque quando nós enxergamos, conseguimos ver o trabalhar do Senhor, então nós nos deleitamos aos seus pés. Pai, nós nos colocamos na tua presença nessa noite e rasgamos o nosso coração, completamente submissos, dispostos a ouvir a tua voz. Pai, em nome de Jesus, como intercessora das tuas filhas, eu repreendo
todas as vozes contrárias. Eu repreendo todo sentimento de desânimo, de cansaço. E eu declaro, Senhor, profeticamente, que a resposta do Senhor sobre a vida das tuas filhas. E elas não terão opção para desistir. A única opção delas será confiar. Confiar que o Senhor é a sua rocha, confiar que o Senhor é o seu refúgio, confiar que o Senhor é um porto seguro, confiar que o Senhor é a sua segurança, confiar que o Senhor fala e cumpre, confiar que o Senhor está na peleja, confiar que o Senhor é o médico por excelência, confiar que o Senhor é juiz, é advogado, é intercessor, confiar que o Senhor cuida de tudo, de cada detalhe, confiar que o Senhor é o mentor, confiar que o Senhor é o psicólogo, confiar que o Senhor é provisão. Oh, Espírito Santo de Deus, eu oro por cada guerra, por cada luta interna que as tuas filhas estão passando. Eu oro por cada filho que está distante da tua presença. Eu oro por cada lar que está movido por contenda, pelo próprio eu, pelo próprio orgulho. Eu oro por cada vida que está precisando de uma provisão financeira neste dia. Oh, doce Espírito Santo de Deus, eu oro pela saúde daqueles que estão, Senhor, clamando por Ti. Eu oro, Espírito Santo, por cada pessoa, Pai, que está dizendo: Deus, dai-me direção. Deus, dai-me sabedoria. Eu preciso agir. Eu estou cansada de ficar retrocedendo, de não ouvir a Tua voz com direção. Eu oro, Espírito Santo. Pai, à luz dos Salmos 91, eu declaro que todo laço do passarinheiro, seja em qual área for, está sendo despedaçado agora. Eu profetizo ouvidos alinhados à tua voz. Eu declaro em nome de Jesus que nenhum levante do inferno, não importa em qual área que as tuas filhas estão passando. Eu declaro força para continuar. Eu declaro, Pai, visão aberta total para que elas possam enxergar o teu direcionamento. Eu te peço, Pai, que até o final dessa live, as tuas filhas, elas não saiam deste lugar sem a tua resposta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Provérbios 3:5. Ele nos instrui a confiar no Senhor de todo o nosso coração. E não confiar no nosso próprio entendimento, nas nossas forças, no nosso capital intelectual, nos nossos recursos, e nem com as lágrimas, com dores de lamento, porque às vezes você vai recorrer sobre alguma coisa e na verdade você quer comover o outro, dizendo: olha, eu não aguento mais sofrer, para de me fazer sofrer. Olha, dá um jeitinho para você organizar isso aqui, porque eu já não aguento mais, eu estou sofrendo tanto. Eu sei que talvez essa palavra ela possa te machucar de alguma forma, mas eu preciso te falar isso. Faraó, ele não ficou comovido com a dor daquele povo, mas quando tocou naquilo que ele mais amava, ele teve que se quebrantar todinho, mesmo sem querer. Mesmo que depois ele voltou atrás, mas ele teve que entrar no plano original que o Senhor havia construído para aquele povo. Eu quero te dizer que não dá, talvez você esteja achando que está debaixo de uma direção de Deus. E você não está debaixo de uma direção, porque você às vezes quer que saia do seu jeito e quer que as pessoas acreditem ou te ajudem partindo de um ponto de sofrimento, de cansaço.
E eu quero te dizer que Deus, ele quer trabalhar do jeito dele, na tua vida e na vida daqueles que precisam, que neste tempo está caminhando com você. A nossa maior dor, às vezes, não diz respeito diretamente com a gente. Quer ver um exemplo? Às vezes você está doente e às vezes você está tão triste, mas não é sobre o que você está passando aquela enfermidade. Mas é porque você não está tendo o suporte que você gostaria, você não está tendo a ajuda que você gostaria, a sensibilidade do outro que você gostaria. E eu quero te dizer que o Senhor, ele está no controle e ele está vendo cada detalhe da dor que você está passando. Você não é filha órfã e nem desamparada, você é escolhida. E eu gosto muito de falar que não para questão de punição, mas para questão de confiança. Eu creio que os filhos do Senhor, eles não são esquecidos e nem abandonados, mesmo em momentos que a gente olha e diz assim, cara, eu acho que todo mundo se esqueceu de mim. O Senhor, ele não se esqueceu de você. E pensar dessa forma, amados, mostra o quanto nós conhecemos tão pouco, ou na verdade nem conhecemos aquele que nós dizemos que ele é o nosso Senhor e o nosso Pai. Existem momentos na nossa vida que nós literalmente nos encontramos em cada situação que foge completamente do nosso controle. Às vezes a gente precisa tomar decisões difíceis. Às vezes o problema o qual você está passando parece que ele nunca vai ser resolvido. Às vezes a gente olha para o nosso futuro e vê um futuro completamente incerto. Mas são nesses momentos, escute o que eu vou te falar. São nesses momentos que parece que o próprio Deus, ele permite que nós chegamos em um dado ponto, onde a única opção é confiar. Nós temos o péssimo hábito de tentar resolver as coisas na nossa força, no nosso braço, contando com a ajuda de fulano, ajuda de pessoas. Mas chega um dado momento que você percebe que há situações que só serão resolvidas quando nós chegamos diante da presença do Senhor e rasgamos completamente as nossas vestes. Escute o que eu vou te falar. Confiar no Senhor não pode ser um sentimento. Confiar no Senhor é uma decisão baseada na fidelidade. Você confia no Senhor quando você não murmura. Você confia no Senhor quando você profetiza. Você confia no Senhor quando você se alegra. Você confia no Senhor quando você louva. Você confia no Senhor quando você decide sair de casa, muitas vezes querendo ficar trancado. Isso é confiar. Não é só você ser movida por um sentimento e dizer, eu creio que hoje vai dar certo. Confiar no Senhor é uma decisão baseada, muitas vezes, em cenários de escassez. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15, vai dizer, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a batalha não é vossa, mas de Deus. Josafá, rei de Judá, escute isso. Ele enfrentou um momento de extremo desespero, a Bíblia vai dizer. 3 nações inimigas estavam marchando contra Judá. E sabe como eles estavam? Estavam prontos para destruí-los. O rei Josafá, ele sabia que o exército de Judá era muito menor. E, obviamente, incapaz de vencer o exército que estava vindo. Aos olhos humanos, aquela situação era de derrota, era, sabe, um beco sem saída? Não tinha saída. Não tem como, mas
Quando você tem uma palavra do Senhor, lembra que eu falei que não é sobre você ser movido por um sentimento? Quando uma palavra, ela entra dentro de você e você já é movido pela fé. Você reage a situações diferentes. Amados, talvez eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é o cenário da saúde. Eu não sei qual o cenário financeiro. Eu não sei qual o cenário do sonho do projeto. Eu não sei qual o cenário de guerra na família. Eu não sei quais são as lutas que você está enfrentando de forma emocional, espiritual. Mas eu quero te dizer que se você se posicionar, mesmo tremendo as pernas, o Senhor ele é poderoso para te dar todos os recursos que você precisa para você perseverar e lutar até o fim. Como, Renata, eu vou perseverar? Com uma boca profética, com os pés firmes, marchando, profetizando e declarando. Hoje, eu falando com uma amiga minha, e ela estava 2 semanas no hospital, e eu estava cheia de reuniões. E eu falei, vou parar um pouco, vou fazer uma ligação para ela. Enfim, resumindo a história. Ela falou, Renata, foi de Deus a sua ligação. E naquela ligação, ela foi parada, literalmente, por Deus, para que ela vivesse aquele tempo. No tempo que Deus parou ela evangelizou. E eu creio que essas vidas já estão salvas. E ali, Deus expulsou elas de zonas de conforto. Deus colocou ela em um outro cenário em 2 semanas. Deus proveu. E ela pôde contemplar o cuidado do Senhor em todas as áreas da vida dela. Eu creio assim. Renato, o que você está querendo dizer pra gente? Eu tô falando que tem momentos da nossa vida que quando Deus nos para, literalmente, porque às vezes é necessário Deus nos parar pra gente poder confiar, ativar essa fé que parece que já morreu. Enquanto que você tem força, a sua força para você lutar, parece que você vai tentando todas as possibilidades e tentativas, até chegar um momento que você fala assim, não tem mais jeito, não tem mais como eu fazer nada. E ela chegou a um momento que ela não podia sair do hospital, ela precisava descansar, ela precisava tomar medicações fortes. E sabe o que eu acho lindo do Senhor? É que nada dos projetos do Senhor se frustrou. Nada. Pelo contrário. Colocou ela exatamente no lugar, na posição, na rota, para ela viver o propósito dela. Porque às vezes, até quando as coisas parecem que tá dando tudo errado, é rota de milagre. Você consegue entender isso? Você pode dar um glória. Isso é confiar no Senhor. Mesmo quando você está pisando em um caminho de espinho. E você fala assim, nossa, eu poderia não estar passando por tudo isso. E daqui a pouco você começa a contemplar o céu azul. E você começa a esquecer dos caminhos, você começa a olhar para um lado, você começa a ver, sabe, pessoas sorrindo e você caminhando mesmo em espinhos. E daqui a pouco você fala, como eu cheguei até aqui? Rota de milagres. Renata, e como é que eu vou enxergar no meio da dor rotas de milagre? Amados, eu não sei como é que é a vida de vocês, mas uma coisa eu te falo, é necessário nós confiarmos nesse Deus. Se você diz que você serve a Ele, peça ao Espírito Santo de Deus para te ensinar a ativar aquilo que você tem de precioso. Você tem uma boca profética, você é filha ungida, escolhida, você não é uma pessoa qualquer, não entendam isso. Se você fosse só mais um na fila do pão, você nem aqui você estaria. Você já teria sido, sabe, destruído por muito menos. Mas vocês são fortes, escolhidas, corajosas.
E sabe o que foi que Josafá ele fez? Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, diz assim, ó. Então Josafá teve medo. Josafá teve medo. E ele se pôs a buscar o Senhor. Você entende quando você está com medo, quando está mexendo nas tuas emoções, quando você recebe um diagnóstico? Josafá, ele teve medo. E quando ele teve medo, ele tomou uma decisão. Decisão de quê? De buscar o Senhor. E aí, ele tomou uma decisão. Ele falou assim, isso aqui não dá não. Não só vai ser na base da oração, não. Ele pregou o jejum em toda o Judá. Quando percebemos que a gente não vai conseguir nas nossas forças, nós precisamos buscar a Deus em oração, nos humilhando. Porque tem coisas que é sim, é você que precisa fazer. Colocar a sua casa em ordem é você. Quem quebra o coração agora é o Senhor. Chamar às vezes as pessoas para uma conversa é você. Testificar no espírito é o Senhor. Talvez procurar um médico é você. A cura para a honra e a glória do Senhor. Ter coragem de às vezes mudar de profissão, começar a empreender, começar a mostrar o seu potencial no trabalho para você receber promoção, é você. Agora, agir nos bastidores, aonde tem um monte de pessoas colocando o pé para você não avançar, isso é o Senhor que cuida. Josafá, ele tomou uma decisão. A decisão foi de convocar todo mundo para jejuar. Josafá, ele reconheceu o poder de Deus. E lá em 2 Crônicas 20, versículo 6, diz: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura, não és tu Deus nos céus? Pois em tuas mãos há força e poder. E ninguém, olha a afirmação, e ninguém pode resistir a ti. Enquanto o povo estava temendo, Josafá ele reconheceu que Deus era maior do que aquele problema. E isso, amadas, é confiança. Josafá ele acreditou na direção de Deus. Às vezes, estava conversando esses dias e, aliás, no podcast que eu participei, e eu falei que a visão que Deus ele vai te dar para você viver algo é muito maior do que aquilo que até Ele te mostrou. Você não tem noção. Tá vendo esse projeto que Deus te deu? Tá vendo esse sonho? Esse é algo que nasceu no seu coração. É muito maior. É muito maior. Mas para isso você precisa acreditar na semente que o Senhor colocou sobre as suas mãos. E a Bíblia vai dizer que Deus ele respondeu ao clamor de Josafá através de um profeta dizendo: Josafá, deixa eu te dar um recado aqui. E eu quero liberar esse recado para a vida de vocês. Esta batalha não é vossa. Oh, Espírito Santo de Deus. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Porque eu não estou vendo ninguém glorificando, amém? O profeta deu um recado para Josafá. Josafá, essa batalha não é vossa, Josafá, mas de Deus. Você tem noção? E eu quero te dizer que essa batalha, Elma, Josiele, Betânia, Rosimeire, Eliane, Elidiane, Maria Clara, Tabata, Edinalva, essa batalha não é vossa.
Lorena, essa batalha não é vossa. Essa batalha é do Senhor. Você pode profetizar comigo? Essa batalha não é sua, essa batalha é do Senhor. E ai daquele que se levantar. Essa batalha não é sua. Você até está no meio da guerra, mas essa batalha não é sua. E quando ele diz assim, ei, essa batalha é minha, ele está dizendo assim, contempla, porque tu vai ter que ver aquilo que eu vou fazer por você. Só para você saber que você não é órfã de pai, não. Eu sou seu pai. Talvez o seu pai não cuide de você como deveria. Talvez você não tenha aquilo que você gostaria de ter, o apoio que você precisa nesse momento. Mas eu sou o seu pai zeloso. E essa batalha não é sua, é minha. Josafá, sabe o que ele fez quando ele recebeu essa direção? Ele adorou a Deus. E ele entendeu antes da vitória acontecer. Então tome posse dessa palavra. O Senhor, ele te diz, essa batalha não é vossa, meninas. Essa batalha não é vossa. Essa batalha é minha, todos verão que você não é uma religiosa, você é uma verdadeira adoradora. Você é alguém que se prostra e que se rende. Não, você não é movida por emoções. Você é movida pela minha presença, você adora pela minha presença, você se move na minha presença, você crê porque você reconhece que sou eu, o teu pai, aquele que cuida de você. Então eu vou repetir, essa batalha não é vossa. Josafá, ele se prostrou e ele adorou. E lá em 2 Crônicas 20:18, a Bíblia vai dizer, então Josafá inclinou-se com o rosto em terra, e todo o Judá e os habitantes de Jerusalém prostraram-se perante o Senhor e o adoraram. Mesmo sem ver a resposta, mesmo sem ver a vitória, Josafá, ele confiou, Josafá, ele adorou, Josafá, ele celebrou. Aquilo que muitas vezes eu e você vemos como luta, Deus, ele enxerga como oportunidade, como plataforma, como um altar verdadeiro para ele manifestar a glória do seu nome. Aleluia! E sabe qual foi o resultado de tudo isso? Enquanto eles cantavam louvores, enquanto eles confiavam no Senhor, os inimigos se confundiram e começaram a lutar uns contra os outros. Eu vou dizer, enquanto eles ali louvavam, enquanto eles reconheciam que era Deus pelejando por eles, enquanto eles estavam profetizando que aquela guerra não era deles, era do Senhor, os inimigos que estavam prontos para matar aquele povo, a Bíblia vai dizer que eles se confundiam, começaram a lutar entre eles mesmos, e a Bíblia vai dizer que eles pereceram, morreram, se destruíram. E Judá, ele venceu sem precisar levantar uma arma. Eu não sei qual a arma que você está levantando perante pessoas. Se é a arma do vitimismo, se é a arma da dor, se é a arma da autoridade, se é a arma do pena, se é a arma financeira, eu não sei o que faz você às vezes ir para essa guerra. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, com autoridade, como intercessora na sua vida, eu te digo, não temas. Não temas, use a armadura de Deus. Qual a armadura, Renata? Qual o comando? Me diz qual é o comando que o Senhor está ministrando para mim fazer. É a arma do louvor. Quando você não vê nada, comece a trazer existência pela sua palavra. Comece a dizer assim, eu estou curado. Eu não vejo, eu não sinto, mas pelos olhos da fé eu contemplo a minha cura. Você pode olhar para sua conta e o cenário ser totalmente ao contrário, mas eu contemplo que o Senhor irá prover. E tudo
tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei que o Senhor irá prover de perto, de longe, da sua forma, na sua maneira, mas nada me faltará, porque a tua palavra diz que nada me faltará. Então eu profetizo, não faltará saúde, não faltará alegria, não faltará finanças, não faltará alegria interna. Nada te faltará, nenhum recurso te faltará. Bata fora toda a escassez, caia fora todo espírito de miséria, caia fora toda doença, caia fora toda oposição, toda palavra contrária, toda obra de feitiçaria. Bata em retirada agora tudo aquilo que de alguma forma tem se levantado para afrontar a tua vida. Nada te faltará. Aqui eu quero dar uma direção para vocês e eu encerro essa ministração. Entenda que existe um segredo para você confiar no Senhor. E se você entende isso, você automaticamente você vai olhar para você e vai dizer assim: sim, eu confio no Senhor. Você precisa primeiro entender que Deus ele é fiel às suas promessas. Olha que lindo que diz lá em Josué 1:9. Eu amo este versículo. E esse versículo diz assim, ó, em Josué 1:9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deus não falha. Quando você está debaixo de uma palavra, quando você está debaixo das promessas do Senhor, pode confiar que Ele é fiel para cumprir tudo que Ele te prometeu. Ainda que aos teus olhos não veja, ainda que o caminho seja incerto, acredite, o Deus que te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Confie, amadas. Confie de todo o seu coração. Confie. Confie de todo o seu coração, de todo o seu coração. Confie no Senhor. Confie mesmo sem entender absolutamente nada. Nada. Amém? E quando vocês não souberem o que fazer, confie no Senhor da mesma forma. Pai, obrigada por este tempo. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, pelo teu zelo, pela tua graça, pelo teu favor. Obrigada pela vida do teu povo. Pela vida da Edinalva, pela vida da Eliane, da Elidiane, da Elma, da Rosimeire, da Tabata, da Josiele, da Elidiane, da Eliane, da Val, da Rosimeire, da Edinalva, de Betânia, de Helena. Obrigada, Senhor. Obrigada porque eu sei que a palavra que foi lançada da tua boca, ela não voltará vazia. E eu declaro em nome de Jesus que as tuas filhas irão desfrutar e acessar tudo aquilo que o Senhor tem prometido para a vida dela. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor. Amém, amados? Amadas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Eu espero vocês amanhã, ao meio-dia, e eu espero vocês às 21 horas. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Outra coisa importantíssima, vocês que são membros do canal, amanhã vocês têm a nossa o quê? Falem lá no grupo, porque se vocês não quiserem, vocês são membros aqui do canal, eu não faço, tá? Mas se vocês quiserem, eu gostaria que todos vocês tivessem. E também vocês sabem que com vocês eu sou totalmente aberta. Se tiver, amanhã vai ter o encontro? Não? Vai. Querem? Então,
amanhã, quem não está no grupo, me chama no Instagram. Renata, eu não estou como membro. Vai lá no direct, eu vou ficar até às 10 horas olhando o meu Instagram para ver se chegou alguma mensagem de você, né? Do que eu compartilhar o telefone aqui e alguém não anotar. Então vai lá no meu direct, no meu Instagram, Renata Pulker, e fala: Renata, eu sou membro e não estou no grupo. Então tem um grupo. Então você que quer ter amanhã direção profética, tirar alguma dúvida, algo, não sei, específico, ter um momento ali para a gente conversar, é no Meet. Você pode estar, Renata, eu não vou conseguir, outra pessoa, eu não vou conseguir. Se amanhã não for o melhor dia e eu gostaria que todos estivessem totalmente lá, não tem problema. Eu posso ver um melhor horário e um melhor dia para todos vocês. Vocês me honram aqui diariamente. Amém? Então é uma forma de honrar a vida de vocês também, dando um pouco mais do meu tempo para vocês que caminham mais próximo comigo. Então você que ainda não é membro do canal e quer se tornar membro, ainda dá tempo. Vai lá, aqui mesmo, aqui abaixo desse vídeo, tem Seja Membro. Você pode se tornar membro, tá bem? Se você não conseguir ser membro pelo YouTube, que eu recomendo que seja membro pelo YouTube, você pode ir por fora, mas eu gostaria que você fosse membro aqui pelo próprio canal. Amém? Se não conseguir, glória a Deus, e você me chama lá no Instagram. Que Deus te abençoe. Que a paz do Senhor Jesus. E eu boto comunicado, gente, lá no próprio... depois que vocês me responderem, se todo mundo confirmar a presença, eu coloco lá confirmando. Mas se a gente for fazer mesmo, geralmente às 7 horas da manhã. Amém? Que a paz do Senhor Jesus reine sobre a tua casa, reine sobre a tua vida e sobre a tua mente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amo a vida de vocês. Deus te abençoe. Graça e paz.